E aí, pessoal, professor Fernando, estamos de volta aqui na nossa seletiva de práticas laboratoriais de química. E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança no laboratório. É um requisito obrigatório para a gente começar a habitar esse ambiente de laboratório. Então a gente tem que conhecer os riscos que podem aí estar, os riscos que a gente pode estar sujeitos dentro de um ambiente laboratorial. As regras, elas vão variar um pouquinho, dependendo do tipo de laboratório que é, tá? Laboratório de ensino, ele tende a ter um risco menor, visto que a gente trabalha com materiais, né, não tão tóxicos, não tão nocivos à saúde das pessoas. Mas, por exemplo, laboratório de biologia, a gente trabalha com certos reagentes, certos componentes químicos extremamente prejudiciais, né? Sem falar em micro-organismos e tal. Já na química, a gente trabalha com ácidos e bases fortes que podem ser tóxicos e corrosivos. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre, já que a gente já viu a vidraria, e aqui eu vou comentar um pouquinho também sobre os equipamentos que a gente pode ter no laboratório, mas assim, bem superficial, vou preparar uma aula a mais falando sobre isso, certo? Então vamos lá. Passei demais. Bom, regras de segurança. Diversas operações, elas são realizadas na rotina de um laboratório. No entanto, algumas dessas práticas, elas devem obedecer algumas regras básicas, tá? Para garantir a sua segurança e a segurança das pessoas que estão ao redor e até mesmo no mesmo prédio, tá? Primeira regra, não devem trabalhar sozinho no laboratório, tá? Pode ocorrer alguns momentos em que a gente vai ter alguns problemas de reagente, ou então uma pessoa desmaiar, ou um equipamento está ligado incorretamente, e acontecer, né, alguma catástrofe. E se você estiver sozinho, primeiro, não tem testemunhas dizendo que você agiu certo ou errado, nem tem alguma pessoa que possa lhe ajudar. Então é sempre importante ter um companheiro de laboratório. Geralmente, quando a gente vai fazer práticas de laboratório, a gente aprende que a gente vai trabalhar em dupla ou em grupo, tá? Nunca, nunca, nunca sozinho, porque pode acontecer algum equívoco, algum erro, independente do seu tempo de experiência dentro do laboratório, tá? Beleza. O segundo ponto é usar o guarda-pó, jaleco ou avental. Os três é a mesma coisa, tá, pessoal? Para proteger a sua roupa e você mesmo, tá? Às vezes respinga, cai algum material em cima de você, então você tem que ter esse resguardo. Aqui eu coloquei, é interessante citar, alguns nomes para o jaleco, tá? Por exemplo, na indústria a gente chama de guarda-pó. Na universidade, na escola, a gente chama como jaleco. Na área médica também é jaleco, certo? Bom, o terceiro item, também muito importante, é essencial que vocês sempre façam isso, tá? Que é usar sapatos fechados, certo? Nunca, jamais sandália, chinelo, nada disso, certo? Sempre sapato fechado. É extremamente importante isso, porque pode acontecer que caia, né, um reagente, um vidro, uma base forte, um ácido forte, alguma substância corrosiva, e aí você está totalmente desprotegido nos pés. Então você tem que estar protegido nos pés, tá? Não há necessidade de ser um sapato específico para isso, mas ele tem que ser fechado, obrigatoriamente. Certo.
Não fumar no laboratório, óbvio, né? Na escola, ambiente escolar, não se deve fumar, certo? Evitar brincadeiras no laboratório. Quando vocês estão no ambiente de laboratório, é imprescindível deixar qualquer brincadeira, qualquer joguinho, qualquer coisa fora do laboratório. Lembrando que o laboratório é um lugar de atenção, é um lugar que você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo, que pode ocasionar algum acidente, né, e de proporções grandes, né, extremamente graves, né, destruição do laboratório até, dependendo do que você está manipulando ou que está presente ali no laboratório. Então, tem que ter esse cuidado, evitar o máximo possível qualquer tipo de brincadeira dentro do ambiente de laboratório. Bom, se algum ácido ou algum produto químico for derramado, lave, né? Lave o local com bastante água, certo? Porque a água, ela é um solvente universal. Então, se você caiu ácido sulfúrico no meu pé, eu jogo água na base, certo? Assim, basicamente eu jogo água para poder ele dissolver e diminuir o poder corrosivo dele. Tá? Mas esse ponto aqui, ele é importante a gente colocar uma observação, que existem alguns produtos que eles reagem bem mais com a água do que qualquer outro. Então é importante que, se algum acidente acontecer, né, você deve procurar o professor, o técnico de laboratório, alguém que tenha conhecimento, né, de reagentes, de produtos químicos, para poder lhe auxiliar. Então ele é que vai determinar, né, olha, você deve usar isso aqui em vez disso, né, e a ação tem que ser rápida, né, porque a pessoa está sofrendo dor, tá em risco, né, então tem que ser uma ação muito rápida, mas uma ação pensada, não pode ser incoerente. Bom, leia com atenção o rótulo dos reagentes para se ter certeza de que pegou o frasco correto, tá? E aí a gente vai ver em nomenclaturas, em fórmulas, que, por exemplo, o NH3 é diferente do NH, certo? O NaCl do NHC. Então, a gente vai ter aí uma diversidade. Em vez de você pegar, por exemplo, um reagente que você realmente vai utilizar, você pode estar pegando um outro reagente com um nome parecido, mas que tem uma ação explosiva, por exemplo, ou possa causar aí algum dano para a sua saúde. Então, é importante você ter esse cuidado, tá? Não jogue material sólido na pia, jamais. Nas pias de laboratório, a gente só coloca material líquido, só despeja o material líquido e com a torneira ligada, que é para dissolver com a água, tá bom? Observe a limpeza dos materiais antes de utilizar. Então, um frasco sujo, certo? De reagente, de poeira, pode ocasionar uma variação da qualidade aí do seu do que você está utilizando. Então pode acontecer de justamente por conta de você não olhar ou da falta de asepsia aí do frasco, você tem um acidente, por exemplo, ou então uma incoerência na amostra que você está fazendo, né? Tanto faz. Bom, não gaste reagente e soluções inutilmente. Utilize somente o necessário para o experimento. Isso é importante, principalmente no ambiente escolar, porque a gente tem uma certa quantidade, um certo volume de produto. Então, se você utiliza de forma irracional, se você não está contabilizando o que você está utilizando, você está gastando, né, causando prejuízo. E muitas vezes o reagente que é utilizado para uma atividade específica, para
um experimento específico que vai ser repetido para outros alunos, talvez falte justamente por causa disso. Então, é importante que você utilize somente o que for necessário ali para você ter, né, o experimento correto. Essas fotos aqui, pessoal, eu coloquei no sentido de mostrar para vocês como é importante a gente ter esse cuidado no laboratório e mostrar para vocês duas situações. Primeiro, essa da primeira foto aqui mostra, tá parecendo um acidente, né, em laboratório, mas não é uma situação controlada. Não sei se dá para visualizar, mas aqui a gente tem vidros de proteção, certo? A reação está acontecendo aqui e todos estão afastados. Tem mais de uma pessoa no laboratório, todos estão afastados e a gente está tendo uma reação química violenta, explosiva, né? Exotérmica, está liberando energia na forma de calor e fumaça, certo? Todos que estão aqui estão de máscara, então eles estão protegidos contra essa fumaça. E eles estão aqui numa situação controlada. A chama é pequena, né? Não cresce muito a chama, então aqui é uma situação controlada. Nessa segunda foto aqui mostra o dia a dia de laboratório. Parece que só tem uma pessoa aqui, não é? Mas na verdade tem duas pessoas, a outra está abaixada aqui. Enquanto uma está fazendo a atividade dela, o outro está observando, vendo se precisa de ajuda, se precisa de alguma coisa. Um outro detalhe, lembra que na aula passada eu falei sobre as pias fundas, que são essenciais para um laboratório? São essas pias aqui, ó. São bem fundas, que é justamente para você colocar vidrarias, para você colocar alguns tubos que são muito grandes, para você conseguir colocar eles aqui dentro, tá? E detalhe aqui, cada bancada tem a sua pia, é importante. Essa última foto aqui é quando você não respeita as normas de segurança. E mesmo se você respeitá-las, ainda pode acontecer isso aqui, né? Isso aqui ele foi um acidente, se não me engano, na UFRJ, mais antigo, tá, pessoal? Bem antigo. E aqui aconteceu um acidente, iniciou um incêndio, né? Enfim, queimou quase tudo aqui no laboratório, né? A mesa, as vidrarias derreteram, então teve um maior problema aqui justamente por causa de um acidente. Esse acidente aqui não teve feridos, nem foi fatal, nem nada. Às vezes pode acontecer por um curto-circuito, né? Já que a gente tem muitos equipamentos elétricos. Mas isso aqui é um exemplo, né, do que pode acontecer. O que eu não quis colocar aqui, mas existiram outros acidentes em laboratório em que tiveram vítimas, até vítimas fatais, né, justamente por não se ter esse cuidado, não seguir as regras, e mesmo seguindo as regras, né, ainda pode acontecer. Então é um ambiente extremamente arriscado. Tá? A ideia não é colocar medo em vocês sobre um laboratório, mas é que vocês tenham atenção quando estiver no ambiente de laboratório, porque é um ambiente arriscado, é um ambiente em que você pode correr riscos, né, a sua saúde, a sua integridade física, tá? Bom, seguindo aqui nas regras. Não passe material diretamente sobre o prato da balança, né? Use sempre becker, vidro relógio ou papel toalha. Vamos só aqui para uma imagem e aí eu volto para cá. Isso aqui é o que ele está falando. Essa é a minha balança analítica. Eu tenho a balança analítica normal e eu tenho a balança analítica de precisão. Note que aqui é o que ele chama de prato, tá? E aqui também eu tenho um outro prato. O que ele está falando? Para mim não colocar qualquer produto que eu vou pesar diretamente nesses pratos aqui. Então, se for em pó, então eu coloco o pó aqui em cima, o brometo, que ele é em pó, o ferro, né, que é pó de ferro. Então, eu vou e coloco aqui direto. Não devo colocar assim. Aqui, eu estou mostrando para vocês o que é o vidro relógio, certo? É um vidro, uma vidraria, mais ou menos desse tamanho, parece um pires, né? E ele tem, ó, uma partezinha achatada. Parece um vidro de relógio mesmo, né? De relógio de pulso. Meio extinto, ainda existe.
Então é mais ou menos isso. Então você coloca, primeiro pesa o relógio, né, o vidro relógio, aí você coloca, tem uma opçãozinha que é chamado tara, que ele zera, você coloca e dá tipo, sei lá, 0,5 gramas. Aí você vai perto da tara, ele zera. Então ele não está contando o peso do vidro relógio. Aí você coloca o pó e coloca lá em cima, aí dá o valor correto, certo? Vamos lá. Se houver precipitação, como a gente viu na foto anterior, quando tem aquela chama, então quando o produto químico ele extrapola a vidraria, né, qualquer uma das fases da solução, líquida, sólida ou gasosa, né, a ser utilizada, agite cuidadosamente de modo homogêneo. Então, você deve, quando há essa precipitação, você deve, né, movimentar com o sentido que a reação aconteça mais rápido. Tá? Mas isso aqui, eu colocaria uma ressalva muito grande que se houver precipitação, é, chame o professor, chame o técnico, que ele vai saber o que fazer. Então, isso aqui não se aplica muito a gente. Não ingira ou beba qualquer alimento no laboratório. É extremamente proibido você tomar água, você comer alguma coisa, bombom, pastilha, tomar medicamento no ambiente laboratório. Se você for fazer isso, faça fora do laboratório. Professor, eu vou ali tomar água que eu preciso tomar o meu remédio. Você vai para fora do laboratório, toma e volta, tá? Não coloque, não recoloque nos frascos soluções restantes. Podem contaminar o conteúdo do recipiente. Ou seja, se você utilizou, está ali fazendo reação química e tal, você usou, sei lá, água destilada, que eu vou já explicar o que é. Você usou água destilada ali e terminou e tal, você vai, sobrou aqui, né, água destilada. Eu vou colocar de volta no recipiente onde está lá toda a água destilada. Não faça isso, tá? Porque essa água que você utilizou, ela pode estar contaminada e você vai ocasionar um outro problema, né, em outra ocasião que você vai querer utilizar água destilada e vai dar uma inconsistência aí nos seus dados. Quando utilizar soluções e reagentes, certifique-se que o rótulo esteja voltado para cima, evitando que se estrague. Isso aqui tem muito a ver com alguns reagentes, algumas substâncias que você faz no laboratório e que elas têm um período para ser utilizadas. Né? O alaranjado de metila, que é um indicador, ele é um desses reagentes, certo? Então ele só dura, se eu não me engano, são 2 meses. Passou disso, ele tem que ser descartado, porque ele não serve mais e ele é tóxico, tá? Então você precisa descartar ele de forma correta. Então você sempre tem que estar atento, porque você vai, não preparei aqui, passou-se 4 meses, vou utilizar, ele não vai dar o resultado que você quer. Tá? Ele não vai dar o resultado, vai ser inconsistente, não vai funcionar. Tá? Só use água destilada nos experimentos. Não beba água destilada, tá, pessoal? A água destilada ela é uma água sem sais. Então, só a água ali pura, que é utilizado basicamente em rotinas de laboratório, em limpeza de vidraria, em calibração de equipamentos, muitas vezes. E a gente não utiliza, né, água destilada sem ser no ambiente de laboratório. Aí o que é essa água destilada? Água destilada é quando eu pego a água e retiro os sais dela. Como é que eu faço isso? Coloco um destilador. Ô, professor, pelo amor de Deus. O destilador nada mais é do que um instrumento que ele geralmente é elétrico e ele aquece a água, faz com que a água passe, né, por uma outra vidraria. Depois eu vou fazer depois eu vou fazer um outro vídeo explicando, bem curtinho, explicando, né, sobre a água destilada, mostrando o equipamento. É melhor do que eu tentar explicar aqui para vocês e, enfim. Não trabalhe com material, né, defeituoso, principalmente com vidro. Tá? Geralmente as vidrarias, como eu falei, eles são vidros temperados, então são vidros resistentes a calor e tudo. No entanto, se ele estiver trincado, você não pode utilizar ele.
tá? Porque se ele está trincado, a força dele já diminuiu. A resistência dele diminuiu. Então, se você for utilizar ele, pode ter o risco dele quebrar, você se cortar, do material, o produto que você está utilizando ali, ele cair na bancada, cair no chão, cair em cima de você. Então, evite o máximo possível usar materiais defeituosos. Não deixe sobre a mesa a lamparina acesa com chama forte. Isso não se aplica muito a gente aqui, mas quando a gente está trabalhando com chamas, a necessidade de aquecer algum material, é importante que, beleza, terminei de aquecer aqui, mas eu vou já aquecer um outro de novo. O que é que eu faço? Eu diminuo a intensidade da chama. Se for lamparina, eu apago e vou fazer minhas coisas. Depois eu volto, acendo de novo. Então aumenta a potência do fogo para que eu possa utilizar. Então jamais vou utilizar, seja bico de Bunsen ou seja lamparina normal, ele aceso e fica lá aceso, tá? Não deixe vidro quente em lugar que possam pegá-lo indevidamente. Então, se eu estou trabalhando ali na minha bancada, eu devo utilizar apenas os materiais, né? Aqueles materiais. Se eu aqueci um vidro e tal, estou utilizando aqui, coloco em cima da pia e vou para outro lugar. Não, eu não posso deixar, eu tenho que deixar ali no ambiente em que eu estou trabalhando. Para quem chega, para a pessoa que chegar no laboratório, observar, isso aqui, o fulano está trabalhando aqui, então não vou mexer aqui, porque eu sei as regras de segurança. Então você não pode deixar as coisas espalhadas, tá? Não aqueça tubo de ensaio, né, com a boca virada para cima ou para qualquer outra pessoa. Né? Habitua-se a aquecer o tubo de ensaio de forma intermitente. Como assim? Eu não tenho nenhum vidro aqui para mostrar para vocês. Eu estou com o meu tubo de ensaio na mão, certo? Eu não devo aquecer ele virado, a boca do tubo virado para mim, tá? Eu tenho que fazer sempre virada para cima, para longe de mim, de preferência que não tenha ninguém na minha frente, tá? Para que se tiver alguma reação mais violenta, não ocorra, né, de essa explosão ser em alguma pessoa ou em mim mesmo, tá? Então não posso trabalhar com esse tubo de ensaio virado para mim nem para as pessoas, tá? Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar minha xícara aqui, tá? Minha xícarazinha. Então, xícara tem uma boca. Agora vamos imaginar que isso aqui é um tubo de ensaio, que é mais fininho, tá? O que ele está falando é o seguinte, eu não devo fazer isso aqui, ó. Tô aquecendo embaixo, né, o fogo aqui e tal, e a boca tá virada para mim. E também eu não posso fazer assim, aquecer com a boca do vidro virado para vocês. Eu tenho que fazer como? Nesse caso para cá, nem tá para vocês, nem tá para mim. Tá pro lado, onde não tem ninguém. E aqui eu vou aquecer, né? E aí eu vou ter o que eu espero, né? Alguma reação que eu espero. Então, sempre ter esse cuidado, tá, pessoal? Balança eu já falei. Bom, não aquecer substâncias inflamáveis ou voláteis em chamas diretas, sempre use o banho-maria. Se eu estou aquecendo alguma coisa, por exemplo, etanol, então eu vou estar usando ali o álcool, né, que é combustível, eu vou aquecer ele para tirar a impureza, que é água, por exemplo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar direto lá no foguinho lá do bico de Bunsen e tal, na chama? Não. Eu vou usar o banho-maria. Como assim, professor? Vou botar no fogão, né? No laboratório, a gente tem um banho-maria, que é esse equipamento aqui. Nesse equipamento, ele é tipo um forno, tá? Ele tem uma tampa e tal. Aí na parte interna dele, a gente tem isso aqui. Eu coloco água aqui dentro, certo? Aqui ele tem um sistema de que ele aquece, e aqui eu defino qual a temperatura que eu quero que essa água fique, tá? E aí 40 graus, 20 graus, dependendo da minha temperatura ambiente, né? 40 graus,
70 graus, então eu vou colocar a temperatura que eu quero, tampo e deixo aqui para aquecer por um período de tempo também bem determinado, certo? Então isso aqui é o banho-maria. Quando a gente fala no laboratório, em banho-maria, é isso aqui que a gente está falando, tá? Esse equipamento. Bom, feche direito os frascos de soluções e reagentes. Pessoal, isso aqui é muito, 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 muito importante, tá? Principalmente para substâncias que são voláteis, ou seja, elas evaporam com temperatura ambiente, né? Elas não se mantêm no estado sempre no estado líquido, e principalmente os inflamáveis, tá? Na verdade, isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Sempre que vocês forem utilizar qualquer produto químico, até na casa de vocês, tá? Água sanitária, qualquer um que for, utilizou, estampei, utilizei, tampei e coloquei no lugar dele, tá? Sempre, 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 sempre. Já aconteceu comigo de eu sofrer um acidente em laboratório. O pessoal estava trabalhando com peróxido de hidrogênio, água sanitária não, água oxigenada. Só que era em alta concentração, porque a gente estava no ambiente laboratório. E um colega muito especial, ele pegou e colocou o recipiente, que era até de plástico, no chão, destampado. Foi o que aconteceu. Eu cheguei, né, eu era o monitor do laboratório. Eu cheguei, eu fui limpar a bancada, porque eu sabia que eles estavam mexendo, eu sabia que eles estavam usando, e eu disse, não, vou dar uma limpada aqui, que é o professor chegar e ele já continuar a aula. Quando eu me aproximei da bancada, eu chutei o frasco. O que aconteceu? O conteúdo caiu todo na minha calça e no meu sapato. Tá vendo? Ó, sapato fechado. E tava sem rótulo, tava sem nada e tava aberto. Eu olhei para aquele líquido, que ele é incolor, e eu disse, tem algo estranho. Porque eu comecei a perceber que onde caiu o líquido começou a ficar esbranquiçado. E eu disse, é corrosivo. Como eu tinha uma ideia do que era, porque estava todo mundo mexendo com peróxido de hidrogênio, eu sabia que eu tinha um tempo. E eu fui correndo, enfiei meu pé lá na pia funda e liguei a água. E deixei, molhou meu sapato, minha meia, minha calça, molhou tudo. Molhou minha perna inteira, né? Mas eu consegui tirar. Se eu não tivesse feito isso, o que é que tinha? Se eu não soubesse, se eu não soubesse as regras de segurança, o que é que tinha acontecido? Eu acho que a minha ação demorou, quando eu olhei, foi uma questão de menos de 20 segundos. Meu pé ele estava começando a ficar esbranquiçado também. Então o produto ele penetrou meu sapato, penetrou a calça, o sapato, a meia e estava começando a corroer a minha pele. Por sorte, eu tinha tirado tudo, né? Eu joguei água e eu fui tirando com muito cuidado o sapato, levantei a calça, encharcada, né? Tirei o sapato, tirei a meia e meu pé estava lá, branquinho. Então é muito importante, pessoal. Vocês estão manipulando algum produto químico, tem que estar rotulado, certo? Em cima da bancada e tampado. Qualquer um que for. Ah, mas não é líquido não, professor, é sólido. Não importa, tem que estar tampado, tá? Evite jogar líquidos inflamáveis na pia, né? Se fizer isso, coloque bastante água, certo? Então abra lá a torneirinha e deixe a água correr, você vai colocando aos poucos, tá? Lave bem as mãos. Ao deixar e ao entrar, eu colocaria até mais. Ao entrar e ao sair do laboratório, lave sempre bem as mãos, tá? Nunca, eu coloquei aqui de amarelo para vocês terem bastante atenção nisso. Nunca, jamais pipetem com a boca, tá? E o que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui.
Essa aqui é a pipeta de vidro, que parece um canudinho, que eu falei na aula anterior. Só que ela tem aqui, ó, a minha marcação de quantos, né, no caso aqui, esse aqui é de 10 ml, de quantos ml de produto eu vou retirar do frasco, tá? Esse aqui é o exemplo a não ser seguido. Não, nunca, jamais pipetar com a boca. Eu botei até essa imagem aqui, bem engraçada, porque antigamente, aí na década de... até acho que a década de 60, né? As pessoas faziam muito isso, pipetar com a boca. O que acontecia? Quando eu tô puxando... Por que as pessoas faziam isso com a boca? Né? Porque parece um canudinho. Né? E é mais rápido, você tem mais controle puxando com a boca do que você puxar com outro instrumento, ou só com o dedo e tudo. E aí o que acontece? Quando as pessoas faziam isso, acontecia muitos acidentes. Tá? Quando a pessoa ia puxar, como um canudinho, quando ia puxar, ela entrava na boca da pessoa. Quando era água, quando era alguma substância não nociva e não tóxica, beleza. Até para... Mas se fosse, por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, se fosse um micro-organismo, ou qualquer outra substância, se fosse tóxica, né, que emita gases tóxicos, e aí, vou pipitar com a boca? Para isso que servem aqui os meus instrumentos, né, meus pipetadores, que encaixam aqui na ponta das pipetas. E aí eu tenho esses dois, que a gente já viu na aula passada, né? Esse daqui que é a pera, que é a mais utilizada no laboratório da escola. A gente tem vários desses, tá? Que é o mais utilizado mesmo, pipetador tipo pera. E esse daqui que é chamado de puxador, pipum, enfim, tem vários nomes para ele, que ele parece uma seringa. Então, se a gente tem esses equipamentos, eles são para ser utilizados. Tá? Não é para mim utilizar, puxar com a boca. Jamais, nunca eu devo fazer isso no laboratório. Tá? Se eu fizer, eu estou dando espaço aí para acidente acontecer. Bom, nunca adicione água, certo, em uma solução ácida ou básica. Qualquer solução. Eu não adiciono água à solução. Eu adiciono solução à água. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Bom, o que é que acontece se eu jogar, né, aí meu soluto no meu solvente? Quando eu faço o contrário, né, jogo água na minha solução, eu vou estar dando mais espaço. Se eu fizer o contrário, eu estou jogando poucas quantidades de solução em um grande espaço. Ela vai se expandir muito rápido. Em algumas ocasiões, isso pode fazer com que a reação seja muito violenta, explosiva até. Isso acontece muito quando você coloca uma gota de ácido sulfúrico em 1 litro de água. A gente vai ter aí, ele ferve, né? Então a gente pode ter aí um problema muito, muito sério. Então sempre eu vou colocar primeiro a água, aliás, primeiro o ácido ali, e eu vou colocando aos poucos a água para dissolver e para ele expandir, tá bom? Para não ocorrer problemas. Bom, substâncias que têm vapores tóxicos, como bromo, cloreto, ácido clorídrico, ácido nítrico, né, concentrado, soluções concentradas de amônia, que é extremamente tóxica, tá? Entre outras, devem ser manipulados sempre na capela. Opa, deixa eu voltar aqui. Por que isso, né? E aí eu tenho essa imagem aqui para mostrar para vocês, que é bem legal, que é o ácido clorídrico, tá? E o que a gente usa no laboratório, principalmente no laboratório de pesquisa, eu não sei se na escola a gente vai ter esse tal grau de concentração, mas esse aqui é o ácido clorídrico PA, para análise, tá? Sempre quando tiver PA em qualquer produto, ele é altamente concentrado,
tá? E dependendo do grau de periculosidade dele, corrosividade dele, ele pode ser apresentado em pó, que é justamente para não ocorrer contaminação, não ocorrer risco de acidente pela corrosividade desse ácido. Então esse PA aqui é extremamente perigoso, tá? E por que ele é perigoso? Principalmente o ácido clorídrico. Tá aqui, ó, no ácido clorídrico, eu estou jogando NH3 nele, e tá vendo essa fumacinha? Essa pequena fumaça, pois é, essa fumaça é fumaça de ácido clorídrico. Eu nem coloquei ainda o NH3 e já está saindo essa fumaça. Essa fumaça é o próprio ácido clorídrico. Então essa fumaça ela é sim corrosiva. Então sempre quando eu for manipular elementos assim, eu tenho que estar dentro, né, minhas mãos, o produto ele tem que estar dentro aqui da minha capela, né? Manipular sempre ele dentro da capela. E a capela ela tem um sistema de exaustão. Então ela vai puxar todos os gases e vai jogar para fora do prédio, né? Ou pelo menos do laboratório. Uma coisa interessante é que muitas vezes esses produtos, esses materiais, eles são acondicionados, guardados dentro da capela. Ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico PA, se você quiser encontrar ele, ele vai estar dentro da capela, sempre. Por quê? Porque mesmo ele tampado, pode ser que saia, né, um pouquinho, né, dessa fumacinha desse ácido clorídrico, né, na forma gasosa, e ele pode contaminar o ambiente do laboratório. Então eu coloco sempre ele ali na minha capela para que não ocorra nenhum risco aí, nenhum dano à saúde. Certo. Tão importante quanto trabalhar em segurança é trabalhar ordenadamente com a eficiência da sequência a ser realizada. Eu vou pular essas duas aqui, e a outra é sempre consulte o professor caso tenha alguma dúvida, mas essa daqui é importante você sempre seguir os roteiros. Toda prática química tem um roteiro a ser seguido. Se não tem, se é um método que você está criando, geralmente é o professor que vai criar um método, uma forma, ele vai escrever o roteiro do que ele está fazendo, se deu certo ou se deu errado, tá? Não invente, eu vou colocar isso aqui para ver se dá certo. Não invente isso. Siga à risca o roteiro. O que a gente geralmente fala é que roteiro, prática de laboratório, é receita de bolo. Você tem que seguir. Se você colocar algo a mais, o resultado vai ser diferente, tá? Então, sempre siga, né, essa receita. Uma coisa que eu queria falar, eu achei muito interessante essa imagem aqui, tá? No nosso laboratório, nas nossas práticas, não tem essa ideia, né, de pipetar essa coisa, de pipetar com a boca, né? Nós não fazemos isso aqui, jamais. Mas, no entanto, entretanto, porém, se algum aluno não o fizer, se algum aluno simplesmente ignorar essa norma, e ele vai e pipeta com a boca. E aí ele acaba ingerindo esse produto. E aí? O que é que a gente faz? Eu vou dar duas opções para vocês. Dar água e ligar a emergência, ou introduzir o vomitol, que é um produto para vomitar, para retirar o ácido e ligar para a emergência. Qual das duas opções eu vou seguir? E aí? Como é uma aula gravada, né? Não vou esperar a resposta de vocês, não vai parecer aqueles vídeos da Dora Aventureira. Mas a opção correta seria essa aqui: dar água e ligar para a emergência. Como eu disse, a água ela é um solvente universal. Tá? Principalmente para substâncias ácidas, ele vai ser muito eficiente no sentido de diluir. Tá? Sempre eu falei, se você tem uma substância ácida e você quer diluir ela, você coloca água. Nunca se você tem água e coloca o ácido, tem sempre o contrário. Então, se a pessoa engoliu, está pipetando ali, engoliu, água. Mas se for uma substância ácida, tá, pessoal? E é sempre importante ter a pessoa do responsável pelo laboratório, professor responsável,
tá sempre ali. E o professor ele vai saber exatamente para quem ligar, o que fazer, qual produto, tá? Então, ligar para emergência e dar água para essa pessoa. Tá vendo? Porque é importante sempre ter, no mínimo, 2 pessoas trabalhando no laboratório. Porque se acontecer algo assim, a outra sabe o que fazer. Tá? Bom, pessoal, uma outra coisa importante a gente falar é que algumas reações, principalmente reações orgânicas, elas emitem odores, né? Às vezes são bem simples, um cheiro bem peculiar. Às vezes, para você saber se é esse componente químico ou não, muitas vezes você tem que sentir o cheiro dele. E como fazer isso em segurança? Bom, isso aqui é só realmente quando é necessário, tá? Mas eu nunca, jamais vou pegar minha xícara aqui de novo, tá me ajudando. Vou fazer isso aqui, ó. Cheirar a vidraria para saber o que é. Não vou fazer isso. Lembra do exemplo do ácido clorídrico? Ele é incolor, não é? Como é que eu vou saber se é água ou se é ácido clorídrico? Pela fumaça, professor. Mas nem sempre tá daquele jeito, pessoal. E aí, como é que eu vou saber? Vou até afastar um pouquinho aqui. Vou fazer isso aqui, ó, pessoal. Tá aqui o vidro, né? Vou fazer isso aqui, ó. Vou trazer o cheiro de leve para mim. Vou afastar um pouquinho. Vou fazer isso aqui, ó. De leve, eu vou trazendo ele para mim. Para que se for ácido clorídrico, qualquer outra coisa, ele não está vindo diretamente para as minhas narinas, para as minhas vias aéreas, mas ele está vindo aos poucos. Mas isso aqui, pessoal, de preferência não faça. Não cheire, nem beba, né? Nem derrame qualquer substância, seja ela azul, vermelha, incolor, seja o que for, né? Não manipule ela sem a orientação do professor. Mapa de risco. É importante também, sempre quando vocês cheguem no laboratório, procurar o mapa de risco. Isso aqui era uma coisa que eu queria até propor para a gente fazer na escola, mas eu acho que dá para fazer isso aqui em casa, na casa de vocês. Então, o que é esse mapa de risco? Ele vai localizar quais os principais riscos que tem no laboratório. Então, geralmente ele fica numa plaquinha na entrada do laboratório, ele fica lá exposto. E ele vai identificar quais os principais riscos, né, o que pode acontecer ali no laboratório. Geralmente a gente identifica por cores. Verde sempre é risco físico, seja ele ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação, né, ionizante ou não, vibração. Então qualquer um desses eu vou colocar a cor verde. Tá? Vou já mostrar para vocês o quadro. Químico, vermelho. Sempre que tiver pontos vermelhos no meu mapa, eu vou saber que ali pode ter alguma substância na forma gasosa, né, vapores, névoa, neblina, substâncias químicas líquidas, né, corrosivas, biológicos, sempre na cor marrom. Fungos, parasitas, bactérias, protozoários, insetos vivos, né, etc. Ergonômico, né, da questão da postura, de como você está sentado. Então, geralmente das colorações amareladas, né, amarelo. E aí vem cadeiras, ambiente que tem alguma coisa pesada para você levantar, recipientes, enfim, cadeiras, mesas, qualquer uma dessas alternativas. E risco, né, de acidentes. Então, sempre tem essa coloração azul, então eu posso ter mais de uma dessas. Sempre que quando tem essa coloração azul, eu vou correr um certo risco, seja ele arranhão, seja por causa da iluminação inadequada, seja por causa de riscos de explosão, máquinas e equipamentos sem proteção. Então, tudo isso, animais, né, principalmente os animais peçonhentos. Então, quando eu tenho tudo isso aí, todas essas características, eu vou colocar, né, a simbologia azulada, só para identificar, ó,
Se você não vai ter cuidado, se você não tá apto para esse ambiente, é importante você evitar áreas, né, que tem esses pontos azuis. E aí, mostrando o quadro para vocês, isso aqui é o quadro. Então, esse aqui é meu laboratório. Isso aqui são as portas de entradas, tá? A porta de entrada, uma outra porta aqui. Aqui ela é dividida assim, área de instrumentos, área de pesagem, área principal, área de coleta. E aí eu vou determinar aqui meus ambientes, tá? Vermelho, risco químico. Mas, professor, olha, tem umas bolinhas que são grandes, tem umas que são médias e outras que são bem pequenas. É justamente a intensidade desse risco. Quanto maior for essa bolinha, por assim dizer, né, maior é o risco. Então eu tenho um risco grande, um risco médio e um risco pequeno. Tá? E aí eu tenho minhas cores identificando cada tipo de risco. Eu estou falando muito de risco. E aí é importante a gente vir para cá, para essa tabelinha aqui. No laboratório de química, sempre há riscos. São basicamente esses 3 riscos: contaminação, intoxicação e de acidentes. Acidentes, eu posso ter incêndios ou ferimentos. Ferimentos podem ser cortes ou substâncias cáusticas, né? Ou seja, corrosivas. Tá? Então eu tenho que sempre estar atento a isso. Tá? Sempre. Deixa eu ver se mais uma coisa. E falando de risco em laboratório de química, esses aqui são os principais que vocês devem sempre ter atenção quando aparecer. Geralmente ele aparece em frascos, equipamentos, e aí ele vai ter, ó, quando tem esse símbolozinho, ele é explosivo. Quando tem esse símbolozinho com essa parte redondinha, ele é um comburente, tá? Ou seja, facilmente ele pode pegar fogo, estopas. Quando ele tem esses frascozinhos aqui, né, caindo as gotinhas aqui, é porque ele é corrosivo. Quando eu tenho essa chamazinha, é porque ele é inflamável. Né? Quando eu tenho esse aqui, ele é facilmente inflamável. Por exemplo, aliás, facilmente inflamável aqui é o que, professor? Bom, qualquer chama pode fazer com que ele pegue fogo. Extremamente inflamável, ele pode pegar fogo com a temperatura ambiente. Quando eu tenho esse xizinho aqui, ele é nocivo, tá? Que geralmente ele vem com esse nomezinho, essa letrazinha XN. Quando ele é tóxico, ele tem a caveirinha, esse aqui você já conhece. Quando ele é muito tóxico, ele vem com esse T+. Quando ele é um produto irritante, é nocivo. Né? E mais que isso, ele é irritante, ou seja, se ele cair na pele, ele pode causar vermelhidão, pode causar coceira, ardência. Então ele vem também com esse xizinho aqui. Essa aqui, a que eu apresentei para vocês, é a nomenclatura, só que ela é antiga. Hoje em dia eu vou usar, a partir de janeiro de 2010, né, utiliza-se essas plaquinhas aqui. Mesma coisa, certo? Ó, explosivo, altamente ou extremamente inflamável, oxidante ou comburente, corrosivo, tóxico ou muito tóxico, nocivo ou irritante. Esse daqui, quando tem uma árvorezinha, um peixezinho, é perigo de meio ambiente, tá? Geralmente a gente vê muito isso aqui, sabe aonde? Naqueles caminhões de combustível. Pois é, o combustível, a gasolina, o óleo diesel, eles são produtos altamente tóxicos para o meio ambiente. Então eles apresentam, todos esses caminhões apresentam essa placazinha laranja. Hoje em dia a gente utiliza, além dessas, os desenhos são os mesmos, mudou só a forma de apresentação. Então não é mais esse alaranjado, é esse com fundo branco, mas mesma coisa. Explosivo, tem uma partículazinha explodindo. Eu tenho esse aqui, gás sob pressão, que é tipo uma garrafinha de gás. Eu tenho esse ponto de exclamação, que é nocivo, irritante, sensível à pele. Então substitui esse xizinho aqui, tá? Esse ponto de exclamação. Inflamável, corrosivo, continua o mesmo. Oxidante ou comburente também continua o mesmo. Tóxico, toxidez aguda,
também continua o mesmo, essa caveirinha. Perigo ambiental também continua a mesma coisa. E eu tenho um diferente aqui, que é o cancerígeno mutagênico teratogênico, certo? Esses produtos aqui, geralmente é quando a gente está trabalhando com algum produto orgânico, algum ácido orgânico, algum solvente orgânico, que ele pode ter essas características. No laboratório de pesquisas farmacológicas que eu trabalhei, que era até da UFC, a gente tinha uma bancada que tinha esse símbolo, né? Tinha tanto esse símbolo aqui de carcinogênico, como tinha esse de toxicidade aguda. Porque eram produtos, alguns solventes orgânicos, que a gente usava para extração de material orgânico, que era completamente tóxico. Você não podia sequer tocar na bancada. Então, é um laboratório, esse laboratório específico da UFC, ele é de acesso restrito, né? Tinha um cadeado eletrônico para você entrar no laboratório. Quem fazia a limpeza do laboratório eram todos os técnicos, né? Todos aqueles que estavam participando da pesquisa, porque a gente sabia quais produtos que a gente estava utilizando, sabia quais bancadas eram perigosas ou não. Para vocês terem ideia, o chão não era varrido, a gente passava um pano com água sanitária pura, né? Então a gente tinha todo o cuidado e tinha essa bancada que a gente tinha o triplo do cuidado, que ela era toda com plástico filme, por causa justamente da manipulação de produtos altamente tóxicos ou carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos. O que são esses produtos? Esses produtos nada mais são que produtos que podem afetar ou alterar a divisão celular, ou seja, eles podem causar falhas na multiplicação celular, ou seja, câncer. Entre outras anomalias que podem acontecer a nível celular. Tá? Então, são produtos que você nunca deve tocar sem o equipamento de proteção preciso para aquela atividade. Tá bom? Como lavar as mãos? Eu acho que isso aqui é dia a dia de vocês agora, né? Extremamente importante, tá, pessoal? Vocês não só aprenderem a lavar a mão, mas utilizar de forma correta. Então, essa aqui é a forma correta de fazer. Você lava aqui a mão, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, certo? Faz isso aqui, esse daqui, esse movimento aqui, né? Lavando o polegar. E faz esse movimento aqui, ó. Se tivesse coçando a palma da mão, que é para justamente não ter resquício, né, de produto na sua mão, nem quando você entra, porque nas nossas mãos tem cera, né, cera orgânica, e isso pode influenciar aí nas reações químicas, no manuseio de vidraria. Pode ocasionar riscos também biológicos, mas eu sempre tenho que ter esse cuidado aí na hora de entrar e sair do laboratório, tá bom? E hoje, dia, né, principalmente, sempre foi, mas principalmente hoje, a gente tem que ter muito cuidado e sempre que possível estar lavando as mãos, porque é uma das formas, né, de proliferação do Covid-19. Então, é sempre manter as mãos limpas, né? Sempre manter as mãos lavadas com sabão, que desativa, né, e a virulência, né, do Covid-19. E aí eu tenho essa chargezinha muito interessante, que é o ambiente em laboratório. O que se deve fazer e o que não se deve fazer. Eu queria que vocês encontrassem nessa imagem, né, os erros. Então, divirtam-se, eu vou disponibilizar essa imagem lá no nosso ambiente, para vocês baixarem, observarem, marcar os erros e me falarem, né, quais foram os erros. E também eu queria que vocês fizessem, né, aí um mapa de risco da casa de vocês. Eu também vou colocar instruções para vocês fazerem isso, tá bom?
Então, pessoal, era isso. Desculpem, eu demorei demais. Acho que é o vídeo mais longo que eu fiz, mas é extremamente necessário, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima aula e fiquem atentos lá no nosso ambiente virtual, tá bom? Um abraço e até a próxima, pessoal.